Muito boa tarde a todas e todos, senhoras e senhores jornalistas. Começo por dizer que é uma honra para mim e para o secretariado da CPLP e todos quantos aqui trabalham, receber hoje nesta casa, que é a casa de todos nós, Sua Excelência, o Sr. Vice-Presidente da República Federativa do Brasil. Não quero ser eu a monopolizar esta tarde, deixo então Sua Excelência, Sr. Vice-Presidente da República Federativa do Brasil, para também dirigir-vos umas palavras. Muito obrigado, doutor Zacarias. Senhoras e senhores, meu boa tarde aí a todos. Ter participado desta sessão solene aqui na sede da CPLP foi um motivo de orgulho e privilégio para mim. Em meu discurso e durante o encontro que mantive com o secretário executivo, doutor Zacarias, tive a oportunidade de reiterar que a CPLP sempre ocupará um lugar proeminente na política externa do Brasil. Ao Brasil interessa trabalhar para identificar e aprofundar os pontos de convergência entre os Estados-membros e, assim, ampliar os projetos de atuação conjunta em benefício dos nossos povos. Um bom exemplo nesse sentido foi a aprovação, no ano passado, do texto do Acordo sobre a Mobilidade, já em vigor para o Brasil. Recordo que a própria legislação migratória brasileira, além de não criminalizatória, confere tratamento prioritário para os nacionais dos países da CPLP, em linha com as disposições da nossa Constituição. Pude transmitir também um pouco da experiência e das ações brasileiras para o fomento da cooperação econômica entre nossos países, com vistas ao maior desenvolvimento de nossas economias. Assinalei ainda a grande prioridade atribuída pelo Brasil à agenda do crescimento verde, na qual buscamos não apenas combater os ilícitos ambientais, mas articular uma estratégia integrada para preservar, proteger e desenvolver a Amazônia, o que vale também para os demais biomas brasileiros. Minha vinda à CPLP encerra uma visita extremamente proveitosa a Lisboa, onde pude reunir-me com o primeiro-ministro Antônio Costa, com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa e com o presidente da Assembleia, Augusto Santos Silva. Além de ter podido me encontrar com representantes de grandes grupos e empresas que atuam em nossos mercados. Em todas essas ocasiões, procurei dar a minha contribuição para a manutenção da tradição de intenso diálogo político entre nossos países e para o fortalecimento dos nossos laços econômico-comerciais, tarefa que pretendo manter prioritariamente ao assumir minhas novas funções no Senado Federal em 2023. Espero que nossa agenda bilateral, já bastante positiva, possa se aprofundar ainda mais, refletindo não somente o potencial de crescimento dos nossos fluxos de comércio e de investimentos, mas também o intercâmbio cada vez maior entre nacionais de todos os países. Estima-se que hoje mais de 200 mil brasileiros vivam aqui em Portugal. Por essa razão, fiz questão também de conhecer melhor o trabalho e as instalações do nosso Consulado-Geral aqui em Lisboa, que atende essa comunidade brasileira e realizou um excelente trabalho durante as recentes eleições de outubro. Por fim, não posso deixar de manifestar meu reconhecimento pelo engajamento e apoio das autoridades portuguesas nas celebrações do bicentenário da independência do Brasil. Muito obrigado pela atenção de todos. Boa tarde.
Vicente Nunes, do Correio Brasiliense de Brasília. Primeiro, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação. Quais foram os pontos mais positivos da sua visita a Lisboa? A gente tem uma comunidade grande, como o senhor ressaltou. Também gostaria, no seu discurso, ressaltou que está assumindo um novo cargo, né, como senador, e ressaltou o papel do consulado na questão das eleições. Como é que o senhor vê esse questionamento das eleições hoje no Brasil, o próprio PL entrando com o processo, questionando o resultado das urnas? O senhor acredita que a sua eleição também foi prejudicada? Tem que rever o resultado das eleições? Bom, então vamos por partes aí, porque são várias perguntas aí numa só, né? Bom, em primeiro lugar, né, eu estive, como relatei aqui nessa declaração à imprensa, com as principais autoridades do país, e em todas, né, enfatizamos os laços históricos, culturais, econômicos, comerciais que nos ligam e, principalmente, a boa relação, até porque eu já os conhecia todos, né? Tanto o presidente Marcelo Rebelo, como o meu tocaio, né, o Antônio, que é o primeiro-ministro, como o Augusto, que foi chanceler, né, até recentemente, e que nós estivemos todos juntos ano passado na Cimeira de Luanda. Então, isso foi muito importante, né, para manter esse fluxo e esses laços. A comunidade brasileira aqui é enorme, como a gente sabe. Eu, quando cheguei aqui na segunda-feira, fui recebido por parcela dela lá no hotel onde estou alojado, e, fruto desse acordo de mobilidade, cada vez mais nós teremos um fluxo de nacionais entre Brasil e Portugal, sem problema nenhum. Em relação à questão, né, das eleições no Brasil, há uma parcela, né, da nossa sociedade que considera que o processo tem problemas, né? Eu, de minha parte, vejo que nós precisamos ter que dar mais transparência nesse processo, né? Não basta pura e simplesmente respostas lacônicas do nosso Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de contestar eventuais, vamos dizer assim, né, denúncias ou argumentações sobre o processo, né? E nós teremos que evoluir nisso aí. Agora, em relação, né, vamos dizer assim, essa questão que o PL entrou ontem, né, eu julgo que não vai prosperar, né, é uma questão que nós teremos que resolver adiante isso aí. Bem? Eduardo Lobão, da Agência Lusa. Como? Sim. Eduardo Lobão, da Agência Lusa. Pois não. O senhor vice-presidente já disse que não vai entregar a faixa presidencial ao presidente eleito. O presidente Bolsonaro também disse que não o fará, também já deu a entender que não. E a pergunta é, quem é que o vai fazer? Vamos entender o seguinte, né? Eu já declarei isso à imprensa brasileira, é importante que todos compreendam. Né? Na minha visão, né, o presidente deveria passar a faixa, porque é uma questão de presidente para presidente, independente do processo, independente de gostar ou não da pessoa. Né? É uma questão institucional. Eu não sou presidente. Se, por acaso, o presidente renunciasse ao cargo e eu me tornasse presidente, eu teria essa responsabilidade. Hoje eu não tenho essa responsabilidade. Então, eu não posso, se por acaso o presidente Bolsonaro não for, eu vestir aquela faixa, retirá-la e entregar ao presidente Lula, que foi o eleito. Né? Eu teria que dobrá-la e entregar bonitinho, dobradinho. Então, para isso, né, qualquer pessoa que foi escalada pode fazer. Porque o momento é um momento de júbilo da chapa que foi eleita. Vice-presidente, a Danilo, coordenadora da CNE em Portugal. O senhor tem usado o Twitter para manifestar apoio das manifestações que estão acontecendo no Brasil. Portugal já reconheceu imediatamente o resultado das eleições. Então, é que o senhor aqui em território português e depois da passagem do presidente eleito aqui em Portugal com as autoridades, como é que o senhor fala em Portugal a respeito desse apoio às manifestações golpistas que estão acontecendo no Brasil nesse momento? Em primeiro lugar, as manifestações não são golpistas. Isso é uma coisa que vocês da imprensa estão colocando. Isso é a manifestação de gente no Brasil, né, é uma questão interna nossa, que não se conformou com o processo, que considera que o processo é viciado. Essas pessoas não estão na rua, não é, de forma desordeira, não é? Estão, não é, num processo de, vamos dizer assim, de uma catarse coletiva, né, eu posso colocar dessa forma, no sentido de aceitar algo que eles consideram que não foi correto. E o tempo é o senhor da razão. Tá? O tempo é o senhor da razão. O que eu considero muito claramente é que o árbitro desse jogo, né, o Tribunal Eleitoral, ele foi parcial ao longo desse jogo. Isso é que eu considero. Juliana Miranda, da Folha de São Paulo.
O senhor não acha que, passado mais de 3 semanas das eleições, agora não é o momento dessas manifestações pararem, não já deu? O que eu vejo é que elas estão diminuindo pouco a pouco, né? Como todo e qualquer tipo de manifestação que se prolonga ao longo do tempo, né? Com o passar dos dias, elas irão diminuir. Mas, obviamente, tem que ficar muito claro que existe uma parcela imensa da população brasileira que se sente frustrada com esse resultado. E a gente tem que entender isso. Adriana Niemeyer, Rádio França Internacional. Em relação à sua visita, por que foi só praticamente no final do mandato, quase um mês antes do fim do mandato, se o senhor mesmo falou das boas relações com Portugal e com a CPLP? Por que nunca veio um representante do governo Bolsonaro antes? Não, representantes estiveram aqui. O nosso chanceler esteve aqui. Eu estive, né, ano passado lá em Luanda. Vamos lembrar que nós tivemos 2 anos de pandemia, com restrições a viagens. O próprio presidente Marcelo esteve no Brasil, o nosso secretário da CPLP esteve 2 vezes no Brasil. Então, houve um trânsito, né, das autoridades mais relevantes dos 2 países ao longo desse período. Eu, por questões, vamos dizer assim, de agenda, não pude vir antes desse momento e julguei, né, que já no apagar das luzes no nosso governo, vim aqui especialmente para agradecer todo o relacionamento que nós tivemos e, em particular, né, o apoio às comemorações do bicentenário, e cujo ponto mais alto, vamos dizer, não foi só a presença do presidente Marcelo e do nosso primeiro-ministro lá no Brasil, mas a autorização, né, para o traslado, né, temporário do coração do Dom Pedro I nosso e Dom Pedro IV de Portugal. O senhor se assume como futuro líder da oposição? Eu serei oposição, né? Vamos ver se eu tenho capacidade de liderá-la. Sr. Presidente, esta visita a Portugal foi uma iniciativa do seu gabinete, do Sr. Vice-Presidente, ou foi concertada com o Presidente Bolsonaro? Não, já estava concertada com o presidente Bolsonaro, nós já deveríamos ter vindo antes, mas por problemas de agenda, tivemos aí o calendário eleitoral, né? E aí eu, como candidato, eu tive que me dedicar à minha eleição, né? Sim. Como está a sua relação com o presidente Bolsonaro no momento? Porque ele não tem prestado declarações à imprensa, não tem feito lives. Os senhores têm conversado? A nossa relação é uma relação, né, de 2 companheiros que se conhecem há mais de 40 anos. Muito obrigado.